Bom, pessoal, vamos dar início às aulas sobre leis de movimento de Newton, né? Então, Newton, em 1687, lançou o princípio matemática em que ele estabeleceu as bases da mecânica. Nele estão as 3 leis de Newton, né, e a lei da gravitação universal. Então, até antes, né, não se conhecia nada ainda que equacionasse, tivesse uma equação matemática para descrever os movimentos, tanto dos planetas, né, e os movimentos mesmo corriqueiros do dia a dia, como é que seriam as relações existentes entre as causas que causam o movimento, né? Até então, nos estudos que a gente tinha feito, era só, na verdade, ninguém estava preocupado nas causas do movimento, e aqui a gente vai estar preocupado com as causas do movimento. Então foi o Newton que estabeleceu isso, né? E através de quê? Através de interações entre os corpos, que são forças, né, que vão atuar nesses corpos para mudar seu status de movimento. Seu estado de movimento parado, o movimento retilíneo, né, como é que esse movimento é alterado através dessas forças, interações, né, por exemplo, colisões entre dois objetos, né, quando você chuta uma bola, né, que ela está em repouso e depois a bola sai do estado de repouso, né. Então foi nesse princípios matemáticos da filosofia natural que ele descreveu as 3 leis de movimento e a lei da gravitação universal. Para isso, vamos considerar aí um bloco, né, sujeito a 3 forças, né, F1, F2 e F3. O que se observa é que essas forças obedecem às regras de vetores, né? Então, se obedece às regras de vetores, é equivalente as 3 forças, você simplesmente substitui uma força só, né? Uma resultante. Então essa resultante satisfaz a regra da soma de vetores. Então forças são vetores e tudo que a gente viu de vetores a gente vai aplicar aqui no estudo das leis do movimento, né? Vamos para a primeira lei. A primeira lei, observe esse bloco de massa M, está parado. Depois aplica uma força F. Vai acontecer, ele saiu do seu estado de repouso, automaticamente velocidade era zero, passou para outra velocidade, houve aceleração aí, né? Então, o que acontece quando você não atua com nenhuma força, o corpo vai ficar em repouso indefinidamente. Então, essa é a primeira lei de Newton. Um corpo permanecerá em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, desde que a resultante das forças que atuam sobre ele seja nula, né? Bom, agora ninguém sabe ainda a relação entre a força e a aceleração. Aí Newton deu um passo adiante e estabeleceu então a equação fundamental, que é a segunda lei de Newton, que a força resultante aplicada a um corpo é igual ao produto de sua massa pela aceleração. Então está aí, né, um bloco de massa M, uma força atuando e vai adquirir uma aceleração A, né, na mesma direção da força resultante, né, direção e sentido da força resultante, né. Então, se a gente vai trabalhar aqui com forças, né, e massa, a gente tem que estabelecer as unidades de medida, né? Então aqui eu mostro a tabela, né, do sistema de unidades. A gente vai usar o sistema internacional de unidades. A força é o Newton, massa é quilograma e a aceleração é metro por segundo quadrado. E o sistema CGS, onde a força é o Dina, representado por D e N, massa é o grama e a aceleração centímetro por segundo quadrado. E o sistema inglês, né? Você tem a força em libra, a massa é slug e a aceleração é pés por segundo quadrado, né? A relação é o seguinte: 1 Newton é 1 kg vezes 1 metro por segundo quadrado. Ou seja, aplicando a força de 1 Newton num corpo de 1 kg, você produz uma aceleração de 1 metro por segundo quadrado, né? E o Dina, né, ele é 1 grama vezes 1 centímetro por segundo quadrado. A relação entre Dina, né, e Newton, basta substituir a grama, que é 10 a menos 3 kg, e centímetro 10 a menos 2 metros, você obtém a relação 10 a menos 5 newtons, né? E uma libra seria 1 slug por 1 pé por segundo quadrado, ou seja, você aplicando a força de 1 libra numa massa de 1 slug, você produz uma aceleração de 1 pé por segundo quadrado. E a relação, né, da libra com o newton é 4,45 newtons, né? Bom, e a terceira lei? A terceira lei é o seguinte, é para compatibilizar, né? Ela é compatível, lógico, todas as leis são compatíveis entre si, mas essa daí, sem a terceira lei, você não conseguiria, né,
resolver muitos problemas, né? E, na verdade, você poderia entrar em contradição se você não estabelecesse essa lei. Quando o corpo interage com o outro, cada um exerce no outro uma força na mesma direção, mas em sentido contrário. Né? Essa interação pode ser de contato ou a longa distância. Né? Por exemplo, a longa distância pode ter duas cargas carregadas, elas interagem entre si através da força eletrostática, né? A força de Coulomb. Né? Nós vamos ver um exemplo aqui, né, para a gente ver a compatibilidade que tem entre a segunda lei e a terceira. Né? Então considere aí um bloco A e um bloco B e aplica uma força em A. Automaticamente o A vai empurrar o B, você vai ter um contato entre A e B. Ambos vão sair com aceleração A. Eu vou então estudar cada corpo separadamente. Né? Então eu posso colocar em F, imaginar que tem então uma força que B atua em A e vai produzir uma aceleração A. E em B, a força que A exerce em B e vai produzir uma aceleração A. Aí, então vamos equacionar para cada situação dessa, o conjunto e cada um separado. Né? Então o que eu tenho é o seguinte, para o conjunto, a força vai ser igual à massa do conjunto vezes a aceleração. Para o corpo A, F mais F de BA vai ser massa de A vezes a aceleração. E no corpo B, F de AB é igual a massa de B vezes a aceleração. Né? Então se eu somar essas duas equações, eu vou obter essa equação aqui. Mas quem é MA mais M de B vezes a aceleração é a força F. Então, obrigatoriamente, você conclui que F de A mais F de B tem que ser igual a zero, né? O vetor nulo. Daí você tira, então, que F de AB é igual a menos F de BA, que é exatamente o que enuncia a terceira lei, né? Então, vamos ver a outra aplicação da segunda lei e terceira lei, que é sobre o fio ideal. O que é um fio ideal? É um fio de massa nula e inextensível. Então, imagine aí um bloco M, eu estou aplicando a força através de um fio. Esse fiozinho aí está desenhado na cor preta e a força em azul. Eu vou pegar uma porção desse fio e vou fazer a segunda lei sobre esse fio, usar o fato que a massa dele é nula. Né? Então, quando eu faço isso aí, aplicando a terceira lei, eu tenho que colocar uma força, né, que eu chamo a tensão em B, né, que eu coloquei, está na direção horizontal aí, né, TB vezes o vetor unitário I. E em A eu tenho que colocar uma força que a outra parte do fio vai exercer no ponto A, né? Ela tem que ser sempre tracionada, ou seja, sempre para fora, né? Bom, então aplicando a segunda lei de Newton, as duas forças aí é TA mais TB, tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Olha aí. Como a massa é zero, esse termo automaticamente vai dar zero e você vai ter a seguinte, né, equação. Menos TA mais TB, aqui são os módulos, né? Na direção do vetor tem que ser o vetor nulo. Então, necessariamente, essa menos TA e TB tem que ser zero. Ou seja, TA tem que ser igual a TB, que tem que ser igual a tensão T. Então, no fio de massa nula e inextensível, todos os pontos, né, do fio, a tensão é a mesma. Né? Ok? Então, agora vamos ver outra situação aqui. É de um plano inclinado. Então, quando você coloca um corpo em cima de um plano, ou inclinado ou não, né? Se não houvesse esse plano, ele simplesmente caía pela ação da gravidade, né? Aí eu mostro aí. Então, na verdade, existe um contato do plano com o bloco. Aí imagino que você tem uma mesa lisa, né? Que possa deslizar sem nenhum atrito. Então só vai ter essas duas forças atuando nesse corpo, que é a força que a mesa faz no corpo e o peso, né? E pela a terceira lei de Newton, né, o corpo vai fazer uma força sobre a mesa inclinada aí, de uma força que é menos N, né? Menos vetor N. Né? Mas agora, então, a soma dessas duas forças pela segunda lei, né, dá exatamente essa figurazinha que eu mostrei aí, né? Certo? Então, aqui na verdade a gente chama de diagrama de corpo livre, quando a gente separa os corpos e coloca somente as forças que está atuando, as forças que são externas e as forças de contato, as forças chamadas forças internas, né, entre os objetos, né? Bom, aí daqui facilmente a gente pode obter quanto é que vale a aceleração e a normal, né? Aqui nós temos a diagonal, um triângulo, né, retângulo, com ângulo θ. Então a gente pode usar então com cateto oposto, né, o seno, então mg seno de θ é ma, e daí você tira que a aceleração vai ser g seno de θ. Então ele vai descer no plano com essa aceleração g seno de θ.
E a normal, o normal tem que ser o módulo de P, que é mg, vezes o cosseno, né, que é a projeção na parte adjacente, né? E veja que então é o seguinte, se por acaso o ângulo fosse zero, a normal seria exatamente igual ao peso, que é exatamente para segurar o corpo. Então você pode tirar a mesa, né, e ficar segurando o corpo no lugar da mesa, e essa força teria que ser igual ao peso, né? Se por acaso o ângulo fosse 90 graus, é como se você colocasse um bloco numa parede vertical, e não tendo atrito, ele ia descer com a aceleração da gravidade, né? Então a aceleração seria igual a G vezes seno, né, de 90, que é igual a 1, né? Bom, vamos ver agora outra situação. Aqui uma situação mais geral. Seria 3 corpos, né, A, B e C. Cada um estaria sendo levado, puxando o outro por um fio. 2 fios. Aqui tem um fio entre A e B e tem um fio entre B e C. E eu aplico uma força F. Logicamente, pela segunda lei de Newton, o conjunto vai, né, vai seguir essa equação. F igual a massa do conjunto vezes a aceleração. Agora eu vou fazer a lei de Newton separadamente, né? E aí, como é que fica cada um, né? Então, pela segunda lei, terceira lei, né, eu tenho que separar o corpo A. O corpo A está sentindo somente a tensão do fio que está entre A e B, que eu chamei de TA, que vai levá-lo a movimentar com aceleração A. Então a equação da segunda lei de Newton fica TA igual a MA vezes A. O corpo B, né? O corpo B agora, como eu coloquei TA aqui, eu tenho que colocar a tensão contrária, com o mesmo módulo, mas sentido contrário aí, né? Mesma direção, né? Em B, e vai atuar então entre B e C, eu chamei uma tensão TB. Então essa equação vai dar TB menos TA igual a MB vezes a aceleração. E finalmente no corpo C. No corpo C, você vai ter a tensão do módulo é TB, mas eu coloquei no sentido contrário, por causa da terceira lei de Newton, e a força que está atuando lá em C, né, que é o F, né? Então essa última equação fica F menos TB igual a MCA. Veja que é compatível. Se eu somar as 3 equações, né, você vai simplesmente obter essa equação aqui. E daqui, por exemplo, eu posso tirar a aceleração daqui, então eu posso obter então a tensão daqui, achando a aceleração nessa primeira equação. Depois, achando TA, eu acho TB, e aí eu determino todas a aceleração e as tensões no fio, certo? Bom, pessoal, é isso que eu queria falar sobre as leis de Newton, e depois a gente vai ver, né, aplicações, né, e exercícios, certo? Então, até mais.